had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, pessoal, Trade Deadline encerrada, mudanças, a gente já gravou na semana passada meio que um react, né, da troca absurda, insana. Antes de começar, a Agatha já se recuperou do que aconteceu? Acho que não, né, não tem como. E essa semana ainda me aparece Luka Doncic de amarelo, e eu confesso que eu dei risadas gostosas quando eu vi um tweet seu dizendo que ele parecia a Peppa Pig naquele uniforme. Tadinho, é aquela coisa da colorimetria, né? Ele não fica de amarelo. Assim, é por ser o Lakers, ele não fica bem de amarelo. Eu imagino que no uniforme roxo, no uniforme branco, no City Edition, ele vai ficar um pouquinho melhor. Mas esse amarelo acabou. Ficou a cara do pai da Peppa Pig, tadinho. Bom, isso aí já dá um indício de que não nos recuperamos do que aconteceu, mas teremos que falar novamente sobre essa troca, porque fez parte da trade deadline. E nós chamamos aqui um amigo, inclusive com passatempos peculiares, eu diria, para falar sobre essa trade deadline e como ficaram, né, os times pós fechamento aí de mercado na NBA. Danilo Silvestre, bola presa. Seja muito bem-vindo ao NBA das Minas. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui com vocês. A Drica eu conheço pessoalmente, a Agatha eu não conheço ainda. Mas eu sou um grande fã do Twitter da Agatha, inclusive morri de rir da Peppa Pig. Mas não é a única vez que eu morri de rir, não. Vocês não interagem na época de NBA House, né? É que vocês estão num outro patamar, de fato. Vocês estão fazendo jogos, vocês estão lá cobrindo a NBA e a gente tá o quê? Bebendo na NBA House. Aí não tem como a gente se encontrar, porque as agendas, elas não estão no mesmo escalão, né? Exatamente. Danilo Silvestre. Foi uma honra, né? Foi o quê? 2 anos atrás? 3 anos atrás? 3? Era no que eu tava viajando, né? 3, né? 3 anos atrás, se não me falha a memória. Tá na hora de repetir, né, Danilo? Esse ano A minha memória de tempo é horrorosa. Eu sei que faz muito tempo. E eu aí, acho se faz muito tempo, a gente deveria refazer. Foi 2022, porque era o ano que eu não tava aqui. Eu acho que 2022 aqui. 3 anos, vai fazer 3 anos. Então, tá completando 3 anos, Danilo, nessa NBA House. A gente vai dar um jeito para que a gente possa falar aí do 19º título do Boston Celtics, tá bom? Olha, tá otimista demais. Mas é claro que eu tô otimista. Como não estaria com esse time? Mas vamos falar, então, de trade deadline para saber se algum time fez alguma movimentação capaz de bater meu Boston Celtics. E aí eu acho que a dinâmica, Agatha e Danilo, vejam se funciona para vocês. A gente vai tratando time a time. Quem chegou, quem saiu, e aí a gente analisa o que tem de positivo, o que tem de negativo e em que patamar esse time ficou pós-trade deadline. Tudo bem para vocês? Boa, perfeito. Senhora. Então vamos por ordem alfabética aqui, como sugeriu a Agatha Máximo aqui no privado. Vamos começar com o Atlanta Hawks, que recebeu Caris LeVert, George Niang, Terrence Mann, Bones Hyland, direitos de troca das piques de primeira rodada de 2026 e 2028 e saíram DeAndre Hunter, Bogdan Bogdanovic, Cody Zeller e piques de segunda rodada. Vamos começar com o convidado da casa, Danilo Silvestre, olhando para essas chegadas e saídas. O que você vê de positivo em quem chegou e de negativo aí nessa movimentação do Atlanta Hawks, que não sei se deixou satisfeito aí o senhor Trae Young? Pois é, eu não consigo entender o que eles estão fazendo. Se vocês tiverem alguma ideia, eu tô aceitando qualquer tipo de explicação. Olha, não sei, será que eles têm muito ódio do Trae Young e querem deixá-lo no fundo do poço? Porque assim, quando a gente olha para essas movimentações e o que saiu de contrato, né, o que aliviou aí de folha salarial do Atlanta Hawks, você pensaria em talvez aí um rebuild, mas você tem o Trae Young, você mantém o cara ali, né? Então, assim,
honestamente, eu não tenho essa resposta para te dar. Agatha, você tem algum indício? É tipo a gente tentando analisar a troca do Mavis, né? Não temos respostas. Parece que o time vai definitivamente pro rebuild em algum nível e grau. É curioso pra mim que sobrou Capela, que é o jogador que mais foi ventilado nos últimos anos, né? Imaginava muito que o rebuild, ou pelo menos a desestruturação desse time montado a partir do Trae Young, viria com essa troca do Capela, mas ele ficou, né? Resta ele por lá junto com o Trae Young. E saíram muitos jogadores pra times que ficaram ainda mais fortes, né? Vamos falar deles depois. Mas sinto que é um recomeço. Se é a melhor forma de recomeçar, aí eu já deixo para o Danilo responder. Mas conseguiu alguns assets legais. Enfim, busca virar um 180, né? Depois de perder muita pique naquela troca com o DeJounte Murray, cujo jogador sou muito fã, diga-se de passagem, mas E é mesmo. mas tem sido, coitado, eu ia falar boicotado, mas ele se boicota de vez em quando também. Ele não se ajuda, né? Não se ajuda. Mas quando essa troca saiu, todo mundo sabia que ia dar errado. É algo parecido com a do Luka Doncic, óbvio que em diferentes graus. Mas assim, de você olhar e falar, por que raios o Atlanta Hawks pagou 4 piques de primeira rodada em um jogador que absolutamente não vai ter fit com o Trae Young. E aí deu no que deu, eles precisam mudar, e enfim, essa trade deadline especificamente, eu acho que marca o início de um recomeço para esse Hawks. Se vai ser com o Trae Young, aí a gente só vai descobrir na oficina, né? E o que dizer? Eu ia dizer que o desesperador é que eles estão fazendo uma reconstrução, mas eles não têm nem a escolha de draft deles na próxima temporada. Exato. Eles estão... Pois é, que está com o Spurs. Que tipo de reconstrução é essa? Vai vir de onde? Assim, eles precisam perder, porque toda reconstrução exige derrota, mas se eles perdem, eles não ganham nada com isso. Então, é um timing muito ruim para reconstruir. É uma situação muito improvável de reconstruir direito. E o que dizer já adiantando um pouco, a gente vai falar depois sobre o Cavs, mas essa saída do DeAndre Hunter, que é um jogador importante para um rival aí no leste, deixando o Cavs mais forte. E o DeAndre Hunter era uma das grandes histórias do Hawks. Não foram muitas as boas histórias do Hawks na temporada. Uma delas é que eles viraram uma defesa razoável, eles descobriram um jeito de marcar defensivamente com o Trae Young. O DeAndre Hunter tinha se tornado aí um dos grandes reservas. Para muita gente ele é o favorito para sexto homem da temporada. Aí eles resolvem que para reconstruir tem que abrir mão dele. Assim, eu acho muito difícil de entender. Levando, inclusive, eu ia falar sobre esse assunto, levando em consideração o prêmio de sexto homem do ano. Você acha, Danilo, que o Hunter chega no Cavs pra jogar no time titular? E se sim, como fica essa história do sexto homem, né? Porque acabou. Mas não tem sexto homem pra ele. O sexto homem é Peyton Pritchard. Não sei por que você está levantando essa bola aí. Tá gastando nosso tempo nessa conversa, hein? Mas eu imagino o DeAndre Hunter sendo titular imediatamente no Cavs. Eu acho que faz muito sentido que seja. Até por questões defensivas, de como eles sofreram um pouco com falta de tamanho para marcar a ala contra o Boston Celtics da Drica, então talvez faça sentido que ele seja titular logo de cara. Aí adeus prêmio de sexto homem para ele. Porque ele já sabia que não ia ganhar, né? Convenhamos. Vamos lá. Qual seria a nota que vocês dariam para, levando em consideração essas chegadas, as saídas e todo esse papo que a gente teve aí sobre reconstrução, sem a gente saber exatamente que tipo de reconstrução será essa, né? Para que lado vai, já que não tem pique, se mesmo que fique com a primeira, não vai pegar o Cooper Flag, enfim. Qual seria a nota que vocês dariam para a trade deadline do Atlanta Hawks? Danilo. Drica, peraí, antes vamos criar parâmetros, né? O 10 sendo o Lakers e o 0 sendo o Dallas, pra gente ver se perder nos primeiros negativos. Não ia pra menos 1000, a partir daí, Danilo. Considerando esse... Partindo desse ponto... A gente parte então do pressuposto que é impossível tirar outro 0, porque ninguém nunca vai fazer nada tão ruim quanto o Dallas Mavericks, né? Exato. É o 0 absoluto, estamos na escala Kevin, né? Perfeito. Eu acho que eu não tenho informação suficiente para saber o que o Hawks está fazendo, então é muito difícil julgar. Mas eu não sou nem um pouco fã do Caris LeVert. Não acho que tem muitos times que são fãs dele na NBA a ponto dele valer algo.
Eu dou um 3 pro Hawks. Agatha Máximo. Devido ao parâmetro, eu vou de 5. Eu vou de 5, eu acho que podia ser muito pior. E gosto do Terrence Mann, gosto do Bones, e enfim, duas swaps pelo menos para diminuir um pouco do estrago feito é melhor do que nada. Né? Tem razão. Tem razão. Eu vou ficar no meio do caminho dos dois, então. Eu acho que apesar da pouca simpatia do Danilo com o Caris LeVert, ele não é assim também, né, de se jogar fora. E eu acho que foi um movimento talvez equivocado no sentido de a gente não saber de que tipo e como essa reconstrução será realizada, levando em consideração o que tem o Atlanta Hawks daqui para frente de escolha. Então vamos deixar ali no 4, né? Vai, 3, 4 e 5 aqui a nossa nota para o Atlanta Hawks. Foi política. Vou manter aqui em cima do muro até chegar agora que a gente vai falar de Boston Celtics. Não se mexeu muito, né, gente? Apenas liberou o jogador. Não teve aí uma grande movimentação. Conseguiu um pique de segunda rodada, pegou o jogador que estava sobrando, aí essa pique de segunda rodada lá de 2031. O Jaden Springer, que era muito pouco utilizado, né, na rotação, foi liberado, assim como o pique de segunda rodada, e foi reduzindo o espaço na folha salarial aí, para quem sabe, né, ficar nesse mercado de buyout, e que a gente, daqui a pouco eu vou falar, porque tem Ben Simmons deve estar aí. Não que eu queira Ben Simmons, Deus me livre, já vou até aqui bater na madeira, né? Mas calma, cara, é só aproveitando o gancho do mercado. Deus me livre, deixa aí. A pessoa pega uma folga, já destempera completamente. Não, jamais, deixa aí. Por mim, ele vai fazer qualquer outra coisa, menos desembarcar em Boston. Então não se movimentou, apenas aliviou folha salarial, até porque os jogos do Boston Celtics até aqui, né, chegando praticamente aí no All-Star, a gente já tem bem definido qual é a rotação de Joey Mazzulla, e sabemos que Brad Stevens faz movimentos muito precisos, né? A gente viu nos últimos tempos aí. Danilo, o que você tem a dizer sobre a trade deadline ou a falta dela para o Boston Celtics? O Celtics é bem conservador em termos de construção de elenco, muito antes de ser um time tão bom. Então eu ficaria chocado se eles tivessem feito alguma coisa. Tá tudo bem que eles não tenham se movimentado. O famoso em time que está vencendo não sei. Eu só achei que o Ben Simmons tomou uma gratuita aí, hein? Não era... Não é gratuita. A gente não gosta dele aqui, já é natural. Não é nem sobre o Nets, o coitado foi parar na conversa, hein? Não era, mas já entraremos nesse assunto. Agatha Máximo. A Drica é o atual campeão, tem seus problemas internos para resolver, com jogadores que já souberam fazer isso em outros momentos, né? Então, de fato, não precisava se reforçar e também economizou um dinheirinho, né? Protocolar. Boston Celtics foi protocolar nessa tragédia de lá. Como sempre, eu diria. Nota para Boston Celtics, Danilo. 5. 5 não, né? Sei lá, 8. Não fez nada desnecessário e ainda deu uma economizada. Toma um 10, é o campeão. O campeão merece um 10. O 10 é trazer um coach, Titi. Não, olha, levando em consideração o que fez Rico Harrison, Brad Stevens de não se livrar de nenhum dos dias, já merece 10. Deixa assim. Vamos convidar o Danilo Silvestre outras vezes, inclusive, para esse podcast. O Nico Harrison não falou que a coisa fácil era ele não fazer nada? Que ele queria fazer alguma coisa? Pois é. Ele queria organizar, né? Como é que... Pelo jeito, a melhor coisa a fazer é não fazer nada, e é isso que o Celtics fez. É isso, diria. Em time que está vencendo, não se mexe. Nota 10 para Brad Stevens, sempre perfeito, jamais errou. Quando errou, acertou ainda. É um negócio impressionante. Vamos então, já que você disse que eu dei de graça aqui no Ben Simmons, vamos falar de Brooklyn Nets, que não fez nada de relevante, assim como a própria franquia, né? Que não é relevante. Pode começar aí, Danilo. Tadinhos, né? Tadinhos. Eu esperava, Danilo, pelo menos a saída do Ken Johnson, né? Imagino que você também. Você queria a saída do Ken Johnson de lá e o desembarque dele em Oklahoma, né? Não só porque eu queria ele no meu time, mas também porque é um jogador num contrato legal e que oferece para praticamente qualquer um dos contenders um shooter regular e alguém que acrescenta. Brooklyn Nets pediu 2 picks de primeira rodada, né? E mais algumas coisas.
morreu na praia. Até que ponto isso é vantajoso para o Nets, que está no rebuild? Eu só queria que ele tivesse sido trocado pra parar a boataria de troca dele. Não aguento mais ele estar aí no mercado de trocas. E eu acho que o Nets só pediu caro demais. Não só por ele, né? Acho que por todo mundo do elenco. A ponto de eles não conseguirem mudar nada. É um time em reconstrução que precisava ter desovado mais do seu elenco. E pelo jeito ninguém quis o Ben Simmons também. Já que tomou um buyout, isso quer dizer que não tinha nenhum mercado pra ele. Zero. E agora, né, partindo desse ponto aí, não tinha nenhum mercado pra ele, ninguém quis trocar também, quem é que vai querer, né, essa criatura. Mas agora ele tá livre aí. E quando ele tá livre, você não tem uma franquia ou outra pra fazer uma cagada e querer levar, né? Onde vocês conseguem enxergar um mínimo de encaixe do Ben Simmons pra que ele não vá vender sua arte na praia? O deles do Bola Presa sempre fala que só precisa um idiota, né? Então, Sempre assim. E sempre aparece um só deles. precisa um. Alguém vai achar que o Ben Simmons faz algum sentido. Deve ter vários aí. Ano que vem, Ben Simmons morará no Texas e usará... Sabe que eu não acho completamente absurdo que o Golden State Warriors tente alguma coisa? Tu diz. Eu sempre achei que ele é um Draymond Green ruim, né? No sentido de que não tem arremesso, mas marca várias posições diferentes e é um bom passador de pick and roll e pick and pop. Assim, pra fazer corta-luz enquanto solta a bola pro arremesso de 3. Assim, não seria completamente absurdo. Eu acho que é um fit em que ele ficaria algo confortável. Quer dizer, ele não fica confortável jogando basquete, né? Mas acho que ajudaria. Por que ele insiste, né? Por que ele insiste em querer ser um jogador de basquete, coitado? Não sei. Não sei nem se ele quer, né? De verdade, acho que talvez psicologicamente ele nem queira mais. Dado o histórico recente, talvez não queira mesmo. E talvez isso seja a oportunidade também, né? Já que ninguém quer ele. Né? Alguma nota pro que fez e não fez o Brooklyn Nets? eu dou um 4, 5, porque eu acho que deveria ter, como o Danilo falou, desovado alguns jogadores para se preparar para o futuro, para conseguir picks. Tá sempre se preparando pro futuro, né? Parece o Bulls. Pô, muito me assusta um time que quer entrar num rebuild verdadeiro não bater na porta do Oklahoma e não dar uma conversada ali para pegar umas picks. Mas beleza, quem perde não somos nós. Tá bom, a Agatha a gente já viu que tá magoada por não ter recebido o jogador que ela queria em troca de umas picks, claramente. Danilo. Eu acho que o Nets deveria ter aberto mão desses jogadores, mas eles também não têm tanta pressa assim. É um time que vai passar muito tempo em reconstrução. Eu imagino que quem eles não mandaram dessa vez deve ir embora no off-season. O Ken Johnson e até talvez outros jogadores do elenco, Nick Claxton. Acho que na off-season eles devem conseguir um lar novo. Olha aí, Agatha, eis aí a sua oportunidade daqui a alguns meses. Se a gente cair na segunda fase dos playoffs pro Lakers... Não vai, não. Você já tá nesse nível, Agatha? Agatha, para. A nossa final Lakers não, vai ser pro Dallas de novo, esse que é o problema. A nossa final já está desenhada, garotas. Eu vou ficar arrasado se o Thunder não chegar na final de Conferência Oeste. Vou ficar arrasado. Não, eu coloquei o nosso teto, o teto tava falando no Twitter ontem, eu acho que a gente chega até a final de conferência. Sendo bastante realista, assim, gostaria de estar errada, gostaria de ver a gente na final e quiçá ganhando o título, mas eu sinto que é onde a gente bate nessa temporada. E assim, tudo bem, não é demérito, tá? não. Exato, assim, é o que eu acho e espero de um time com a idade, a maturidade e os jogadores que a gente tem, assim. Olhando pela régua, inclusive, do Boston Celtics, chegar a uma final de conferência agora seria excelente. E é um Oeste muito disputado, então estar chegando na final da Conferência Oeste quer dizer que você tá ali. Está uma lesão do adversário de distância de ser campeão. Então tá bom, tá Pois ok. Meu, adorei como ficou esse Oeste, diga-se de passagem. Tô bem confortável aqui no meu leste. Nossa, tô... Vamos para a Charlotte Hornets, que recebeu... Vamos lá, recebeu Cam Reddish e o Nurkic, Dalton Netsch, picks de primeira rodada futuras, e saíram de lá Mark Williams, Cody Martin e o Mitic.
Gente, Charlotte Hornets pra vocês. Olha, também é difícil de entender um pouco do que o Charlotte Hornets quer. Os caras têm o LaMelo, tem o Brandon Miller, e aí tinham, pelo menos no mundo das ideias, o Mark Williams, né? Porque ele também se machuca bastante. Mas eram 3 jogadores promissores e que poderiam liderar o rebuild desse time. E, bom, beleza. Mandaram o Mark Williams, que a gente ficou sabendo hoje, inclusive, que foi uma proposta Eles que deles, ligaram né? pro Lakers, né? Novamente. Pois é. Que maneiro. Bom, o elenco não fez nada nessa trade deadline. Ele apenas ficou ao lado do telefone. Ele fez isso, recebendo Atender esse telefone, o que já é bastante, né? Em geral, eu não atendo meu telefone. Exato, a lição é: não deixe o seu celular no não perturbe para não perder essas oportunidades. Mas sobre o Charlotte Hornets, eu não entendo que caminho eles querem seguir. Eles vão de novo para um rebuild ao redor do Brandon Miller? Eles vão procurar um outro pivô porque o Mark Williams se machuca de novo? E aí, beleza, chega o Nurkic, mas não é jogador de rebuild. A gente tá falando de um jogador bem mais velho do que se espera nesse sentido. Mas tem o Dalton Nash que tem jogado bem no Lakers. De qualquer maneira, é aquela coisa, não precisava. Você fica olhando todo mundo se trocando e todo mundo fazendo as coisas, aí dá vontade de participar. Coça, né? Se coça. Como eles é que ligaram pro Lakers, eu só consigo imaginar que eles não acreditavam no Mark Williams. Que é isso, eles não estavam satisfeitos com o prospecto dele ser o futuro pivô da franquia. E aí eles quiseram abrir mão enquanto ele ainda é jovem e nesse segundo não tá lesionado. É tudo que eu consigo imaginar, porque senão não justifica. Em que nível de lesão, né? E de propensão a novas lesões eles imaginavam? Eu imagino que seja algo nesse sentido. E talvez eles queiram só perder mais nessa temporada e ter uma escolha de draft melhor para a próxima. É um time num rebuild estranho, né? Porque eles têm um núcleo jovem que é muito bom e eles abriram mão de um dos membros desse núcleo jovem. Lembra um pouco o rebuild dos Sixers, de que se não é espetacular, eles não querem ficar. E eu acho que eles não achavam o Mark Williams espetacular. E LaMelo Ball, olhando essa movimentação? Quanto tempo vai demorar para querer vazar de lá? Talvez ele queira imediatamente. Mas talvez o time tenha conversado com ele. Eu espero que sim. Ele é a cara da franquia. Talvez eles tenham informado ele que vai demorar um pouquinho mais para ele ter um time digno. Eu espero que ele tenha essa paciência. Seria muito triste que ele saísse do Hornets, porque aí não sobra nada, né? Aí pode implodir. Nota para essa trade deadline do Charlotte Hornets, Danilo. Aproveitando que você está com a palavra. Eu tô assumindo que eles sabem mais do que eu. Que eles sabem alguma coisa sobre o Mark Williams que eu não sei. Mas com as informações que eu tenho, parece meio absurdo, assim. Sei lá, um 4, 3. Agatha? Deve estar no mudo, né? Porque Já sabe, né? É normal. Por aí, 3,5, 4. Sinto que é uma franquia que está perdida. Ainda está tentando entender por qual caminho seguir. E aí, às vezes, é que precisa fazer isso, né? Talvez dropar alguém. Ano após ano, né? Parece que tenta de um lado, tenta... Todo mundo o tempo inteiro, todos os anos. Também pode ser uma opção. Chicago Bulls, minha gente. Eu tenho a impressão de que Chicago Bulls ele está assim, num eterno rebuild que começou lá na década de 90 e nunca mais vai parar. Chegaram Zach Collins, Trey Jones, Kevin Huerter e pick de primeira rodada e saiu o que a gente já imaginava, né? Zach LaVine. E uma pick de segunda rodada. Vucevic, que se especulava em vários lugares, ficou. O que vocês imaginam que o Chicago Bulls pode fazer com essas peças que chegaram, com quem ficou, e pensando aí num futuro de médio prazo, levando em consideração que o Vucevic também não é um jovem, né, gente? Em geral, eu digo que o Bulls está numa eterna reconstrução envergonhada. Eles não admitem que eles estão reconstruindo nunca. Então, você vê que o time está implodindo, mas não, traz um veterano, vamos ver se consegue esticar um pouco mais a duração desse elenco. E agora parece que eles realmente perceberam que precisavam reconstruir de vez. Aí eles mantêm o Vucevic? Então,
Com 34, 35 anos. E trazem o Zach Pois é. Collins. Acho que eles não encontraram nenhum comprador pro Vucevic, acho que isso é meio impossível, né? O Lakers era um comprador óbvio, mas aí o Mark Williams é mais jovem, tá na linha temporal do Doncic, faz mais sentido. Mas será que nenhum outro time quis? E o Lonzo Ball... Eles estenderam. Em vez de trocar, eles estenderam o contrato dele. Bom, ele é algo jovem, pelo menos, mas é exatamente essa reconstrução envergonhada que eu digo. Como é que você não recomeça esse Bulls? Você tem que começar ele do zero, porque não faz sentido. Fica sempre nesse limbo de você estar abrindo mão de jogadores para começar de novo, enquanto você mantém outros jogadores que inclusive são já veteranos. Eu acho o time mais confuso da liga. Já há muitos anos. Já. Agatha Máximo. E tem isso, né? As pessoas precisam entender que o Bulls do Michael Jordan só existiu durante aquele período. Em todos os outros momentos, o Bulls falhou muito. Foi isso aí. Em todos os outros momentos. Esse é o normal do Bulls. Esse é o normal do Bulls. E é absurdo. É triste e é uma loucura. É isso que vocês falaram. Precisava fazer o rebuild. O Zach LaVine, você mencionou que não aguenta mais ouvir boatos do King Johnson, né, Danilo? Mas o Zach LaVine talvez seja o All-Star e o jogador nos últimos anos que mais se falava em mudar, né, de time. E não mudava por nada. Agora ele vai para um Sacramento, se reencontra com o DeMar DeRozan, isso a gente fala depois, mas ainda assim a gente considera que o Bulls poderia ter ido muito bem, assim, desde a troca do Josh Giddey, né? Você sair, dar um Caruso para um time como o Oklahoma, e sair sem uma piquezinha, nem pra brincar ali no segundo round. Não. E já começou aí, né? E essa foi só a cereja do bolo. Tende a piorar. Não acho que o Bulls chegou no fundo do poço, porque eles sempre conseguem cavar mais fundo, né? E é isso. Se preparem para mais anos de Chicago Bulls do jeito que ele é e sempre foi. A gente só não pode falar que é um general manager que não sabe negociar, porque agora a gente tem Nico Harrison, né? Então, assim, a régua é o Nico Harrison. É pior que isso, não dá pra ser. Mas a troca do Caruso, eu não engulo até hoje, assim. Se você tem uma conversa com o Thunder e não sai dessa conversa com uma escolha de draft, você fez alguma coisa errada. Eles estão praticamente dando picks lá. Eles têm as duas. Cabe mais? É isso, pessoal. Um prazer fazer negócios com ali. Qual é a nota do Chicago Bulls? Nossa, eles só não se livraram do Doncic. Fora isso, eu acho horroroso. Tô contigo nessa. Eu vou dar 2, pelo novamente, parâmetro. É que eles não se livraram do Doncic porque eles não tinham o Doncic. Se eles tivessem, eles se livrariam também. Mas eles conseguiram fazer uma troca ruim pelo LaVine, não trocar o Vucevic. Eita porra, né? Vamos de um. Cleveland Cavaliers. DeAndre Hunter chegou por lá. Saídas de Caris LeVert, George Niang e piques de primeira rodada em trocas e piques de segunda rodada. Bom, o Cleveland Cavaliers é o time aí, né? Líder do leste, baita time. Conseguiu adicionar mais um jogador importante que a gente acabou de falar, que vinha, segundo a Agatha, coitada, na corrida de sexto homem, mas pode entrar nesse time titular. Então, conseguiu melhorar aí o seu time, né? O Cleveland Cavaliers. Danilo, como que você vê esse Cavs com a adição? Eu acho que o banco ficou um pouco mais ralo. E era uma das grandes marcas desse time, o fato que eles tinham muitos jogadores do banco que podiam contribuir, mas ao mesmo tempo eles pegaram o que eu considero o jogador mais talentoso e com mais teto, né, com mais potencial nessa troca. Eu acho que o time só melhorou. Eu acho que eles nem vão sentir o fato de que o banco deu uma encurtada, porque o DeAndre Hunter, além de tudo, pode jogar em mais posições. Ele estava jogando mais como criador de jogadas nesse Hawks, então se precisar que ele faça o papel do Caris LeVert, acho que ele quebra um galho também. Eu acho que o Cavs é só melhor. E é um jogador grande, forte, pra botar pra marcar Tatum, Jaylen Brown. Porque é isso, acho que o Cavs está nesse nível que só tem que pensar em como é que enfrenta os Celtics. Acho que é a única preocupação deles. Qualquer time no leste, né? As benesses de viver no leste, né? Só ter um time pra se preocupar. E o Cleveland Cavaliers ainda assim se movimenta em prol disso. É uma baita... Eu acho que existem 2 prateleiras ali no topo dessa
trade deadline, a prateleira em que vive o Lakers nesse momento, e a prateleira do Cavs e do Kings, né? Então eu daria uma nota 8,5, 9, porque não mexeram mais do que deviam, foram certeiros no jogador em que escolheram, e mais do que isso, liberaram pro outro time jogadores que não vão fazer a menor falta. Fazem diferença, Muda né? Já ainda não dava em profundidade, né? Já não dava em Exato. profundidade. E Caris LeVert deve sair feliz, porque ao ir para o Cavs, ele descobriu um câncer que provavelmente o mataria. Então, assim, Já saiu no lucro. tudo vivido também teve a vida salva. Que Então, bonito. chega tranquilo. 8? 8,5? 8,5 dá. 8,5, 9 Danilo? mesmo. Eu nem achava que eles iam cogitar uma troca, de tão bom que o time é. E eles conseguem sair disso com um time ainda melhor. Não dá pra pedir muito mais que isso. 9. Só Não é, pode ser 10, porque daí a gente sabe quem é o 10. Dallas Mavericks, minha gente. Dallas Mavericks recebeu Anthony Davis, Max Christie, Caleb Martin e uma pick de primeira rodada. E liberou Maxi Kleber, Markieff Morris, Quentin Grimes, piques de segunda rodada e apenas o Luka Doncic. Cara, assim, se tivesse uma nota abaixo de 0, eu daria essa nota abaixo de 0. Como Que não é tristeza. possível, é o 0. E não adianta, assim, esses dias rolou uma discussão, né, de, lá no Twitter, inclusive com o nosso perfil, né, de que a gente estaria minimizando o impacto de Anthony Davis. Não é isso, mas não se compara. Não tem como. Você libera e oferece o Luka Doncic, já é 0, acabou. Disseram que a gente estava tentando manchar o nome do Lakers. Incitando ódio ao Lakers. Isso eu faço pessoalmente, não tenho vergonha nenhum problema nenhuma com relação com a isso. isso, mas o perfil não, né? E assim, eu vou ligar, né, Olha mas disso. hoje nem era sobre isso. A gente fez um episódio no sábado com o André de mais de 1 hora falando sobre o Luka Doncic. Então, se vocês quiserem ouvir as nossas humildes e compridas opiniões, ouçam lá, mas vou deixar o Danilo falar o que ele também falou em live, né? Assisti a live do Bola Presa. Tinha coisa de, assim, 7.000 pessoas, né? Foi uma loucura essa troca pra vocês também? Foi uma maluquice. Foi a maior audiência que o Bola Presa já teve em qualquer coisa, em qualquer conteúdo que a gente produziu. Porque eu acho que as pessoas não entenderam absolutamente nada e elas estavam esperando qualquer pessoa que fosse capaz de dar um norte, né? No mínimo. E na hora, reagindo em tempo real, o que eu pensei foi, o Dallas sabe alguma coisa que a gente não sabe. Eles têm que ter algum tipo de descontentamento com o Luka que o resto do mundo não está ciente. Danilo, você tava acordado? Não. Não tava também, não. Eu descobri quando eu acordei. Qualquer trabalhador estava dormindo nessa época. Qualquer pessoa que trabalha Foi sábado, né? Mas foi 2h da manhã. O dele estava trabalhando, estava fazendo rodada do canal do NBA Brasil no YouTube, e aí ele pegou em tempo real. Mas eu não, eu estava dormindo. Não, mas foi muito chocante. Não, porque assim, alguém do Bola Presa, né? Obviamente agora eu sei que foi o Denis. Saiu a troca, aí vocês postaram kkkk, hackearam o Shams. Olha o que fizeram. Que foi a reação de muita gente, né? A reação, inclusive, de jogador. O Shancharania falou. E aí depois vocês postaram, meu Deus do céu. Não no Twitter, o Twitter do Bola Presa é sempre o Denis. Eu tô no Instagram. Mas o Shancharania comentou que quando mandaram a mensagem pra ele avisando que a troca ia acontecer, ele achou que o contato dele tinha sido hackeado. Sim. Ninguém acredita nisso. E aí eu assumi que o Mavis tinha alguma informação que a gente não tinha. E aí Passada uma semana. Completamente. Porque depois de ver a entrevista coletiva do Nico Harrison, eu tenho certeza que ele fez isso por pura arrogância. Sim. Ele não consegue manter um argumento, na verdade, né? Ele tentou atirar pra todos Nada. os E é tudo uma coisa do tipo... Não, eu consegui montar um time bom, a gente vai conseguir fazer um time bom sem o Luka, o que importa é a defesa. Eu fiquei com uma forte sensação de terraplanismo esportivo na cabeça dele. Do tipo... Faz sentido, tem career. Eles devem se entender quando eles conversam no vestiário. Mas foi uma coisa assim, essa arrogância de quem tá totalmente apartado de todo bom senso, de todo conhecimento. Porque ele disse que ele só fez essa troca porque ele não conversou com ninguém a respeito. Qualquer pessoa
É porque qualquer pessoa. Qualquer um especialista em basquete ou o cara que vende sorvete na calçada do ginásio do Mavis ia falar pra ele que isso é um absurdo. Ele só conseguiu fazer isso porque ele tá isolado de todo o conhecimento humano. E aí ele inventou na cabeça dele que ele poderia vencer sem o Luka. Por que não? Dá pra fazer, ué. Ele quis fazer, segundo ele, a coisa corajosa. E sim, né? Meu Deus. E mesmo que pudesse, né? Ele ainda queria vencer dando o mínimo possível. Assim, o básico, sei lá, não é nem o básico que ele fez, mas assim, algo que fizesse com que a gente tivesse que pelo menos debater se esse time com o Anthony Davis tem capacidade para ser campeão essa temporada. Que eu acho que é a única coisa que, de alguma forma, remediaria a situação. Tiraria essa nota do 0, talvez para um 2,5, 3. Porque pelo menos um anel os caras conseguiram. E se ele fizesse... Melhoraria a situação do Dallas, que só tem um anel, enfim. Seria para a franquia Dallas Mavericks incrível. Mas a cidade não se recupera muito bem de um dia fazendo isso, né? Não, e eu acho que o ponto também eu acho que vai muito nessa coisa do ego que o Danilo falou, é que ele simplesmente fez tudo isso às escondidas e ele não conseguiu o que ele poderia conseguir pelo Luka Doncic. Beleza que você quer um time com defesa, se você acredita de fato nisso, e a gente também acredita que um time, né, tudo começa na defesa. Mas, cara, você tá falando do Luka Doncic, você poderia conseguir o Anthony Davis e muito mais coisas. Como que você se contenta com isso, sabe? Não tem justificativa possível. E acho que a Agatha matou. Assim, mesmo que viesse um título, a cidade não ia se recuperar. Não, já fizeram até o funeral do... Eu acho, assim, é bem possível que o Dallas Mavericks seja candidato a título nas próximas 2 temporadas. Por que não? É um time bom, vai fazer muito sentido o Kyrie Irving e o Anthony Davis juntos. Eu acho que vai ser um timaço, vai ser legal de assistir, inclusive. Mas você tá cortando a identificação de uma cidade inteira, de fãs do mundo inteiro do Dallas Mavericks com um jogador que é um dos melhores da história do basquete. Assim, você só não faz. É o tipo de coisa que você só faz se você tem a arrogância de achar que você tá inventando a roda e você se aparta da sociedade pra ninguém mostrar pra você que você é burro. E aí foi o que ele fez. É terraplanismo esportivo total, assim. Bom, não precisamos dizer... Zero. Estamos todos de acordo? Todos de acordo? Zero. Se o Mavis ganha um título com o Anthony Davis e o Kyrie Irving, eu volto aqui e ainda falo que é 0. Exatamente. E assim, é o que você falou, não é que a gente não tá falando que o Dallas Mavericks virou um time de bosta que não vai pros playoffs. Não é esse o ponto. O time é bom, o Anthony Davis é um cara bom e que tem nos surpreendido pela manutenção da sua saúde, inclusive nessa temporada. Então, se ele vai acrescentar, óbvio que vai acrescentar. Inclusive, ontem o Mavericks ganhou do candidato, aliás, do campeão e do campeão dessa temporada 24-25, anotem, por quase 20 pontos. Mas não é esse o ponto, né? Não é isso. Não é que o time ficou ruim. É que você simplesmente não troca o Luka Doncic. Ponto final. É só isso. Então, zero. Regras do basquetebol. Não ia precisar ficar, não faz... É isso. Não troca e não oferece, né? Ai, que insanidade. Não tem outra explicação. A gente vai pular aqui o Denver Nuggets, porque não fez nada de nada, né? É isso aí, é o que tá aí. Jokic e companhia. Pistons também não fez grandes movimentações, né? Chegou o Dennis Schroeder e piques de segunda rodada e saiu lá a galera do fim do banco. Não sei se vocês querem comentar algo nesse sentido. Eles receberam o Dennis Schroeder, né? Então, um arremessador no Pistons é sempre bem-vindo, né? Arremessadores mudaram a vida do Cade Cunningham. Então, tô feliz pelo Cade Cunningham, na verdade. Eu li algum tweet que dizia que eu acho que a meta do Dennis Schroeder é passar por todas as franquias da NBA antes de se aposentar. Coitado. Então, fica aí, né? A dele não, né? Mas tá falando do empresário dele. Veja. Golden State Warriors. Jimmy Butler desembarcou por lá, né? Fim da novela Jimmy Butler, que já chegou fazendo piadinha, que tá feliz por não estar suspenso, nananana. Saíram Andrew Wiggins, Dennis Schroeder, Kyle Anderson e pique de primeira rodada. O encaixe desse Jimmy Butler com Stephen Curry, com Draymond Green, chega com um contrato pesado, né, para esse Golden State Warriors, que não conseguiu fazer outras movimentações. E aquilo que a gente, assim, o Jimmy Butler
sempre um grande ponto de interrogação, né? Porque é um cara que a gente sabe como joga nos playoffs, mas também quando ele pega desgosto, é isso aí que a gente viu no final, na finaleira do Miami Heat. Danilo, como é que você enxerga o encaixe do Jimmy Butler nesse Golden State Warriors e em que patamar ele coloca esse time? Lembrando que o Curry estava praticamente assim, em completo desespero. Precisava muito de ajuda. E acho que o Jimmy Butler é bom bastante pra ajudar. A gente tá falando aqui de um jogador talentoso bastante. Ele só precisa ter vontade, né? Nas palavras dele, né? Quando ele não tem alegria. Nossa, aí é muito deprimente de assistir. Mas ele é um jogador bom bastante pra levar ajuda pro Curry. Ele vai fazer os esforços necessários pra se adequar. Então, errado não tem como dar. Mas o encaixe não é óbvio. O encaixe não é instantâneo. Não é o jeito que o Jimmy Butler joga. Jogar no Warriors não é tão fácil assim, exige um período de ajuste. Aprender o livro de jogadas não é fácil. O Kevin Durant passou um tempão lá sem entender que tipo de arremesso ele deveria tentar ou não. Eu acho que outros jogadores seriam um encaixe mais fácil de fazer do que o Jimmy Butler, mas são grandes atletas, vão dar um jeito. Eu só não sei se coloca o Warriors no nível que eles precisam para estar disputando um título. Mas tem Curry, né? Aquela coisa. A gente já matou esse time uma vez e ele voltou. Então, não vamos ser nós os descartaria. otários que vamos descartar completamente o Warriors. Duvidar de Stephen Curry. O Jimmy Butler é um cara que gosta de jogar playoffs, né? Como poucos. Então, enfim, se melhora, né? A gente fala que o Golden State Warriors piora com a chegada de Jimmy Butler. Seria um pouco Nico Harrison da nossa parte, mas... Eu vou sempre usar essa régua. Eu tava conversando com o Zé Renato Ambrosio e essa vai ser a minha régua pra dizer o que eu fiz de errado e de certo. Não, nota 6, nota 7, talvez até. E reforça de alguma forma, assim. Eu Precisava acho que tava rever. precisando. Exatamente. Tava precisando de uma mexida, né? O Curry realmente, assim, dava dó de ver a cara dele no banco em algumas situações. Eu iria de um 7,5. E ganhou um jogador cobiçado por Tem por isso, alguns né? A times. gente nem tava especulando direito o Jimmy Butler no Golden State Warriors, eles conseguiram pegar um dos melhores jogadores que estava disponível aí no mercado e deixaram, por exemplo, o Phoenix Suns pra trás. Então de parabéns. Mesmo que não seja perfeito, que o encaixe não seja maravilhoso, era uma oportunidade que não tinha como deixar passar. Sua 7 tá nota, ótimo. Danilo. Houston Rockets. Chegaram Jaden Springer, Cody Zeller, piques secundárias e saiu o pique de segunda rodada. Não, a história desse Rockets é justamente o fato que eles já tinham avisado que eles não iam trocar ninguém, né? Eles estavam encantados aí pelo elenco jovem. E aí o meu Houston Rockets vai dar uma chance aí pra molecada até ter certeza que precisa fazer algum tipo de troca. E com razão, né? Eu vi um pessoal do Twitter que torce pro Houston Rockets e tava muito bravo que o time não tinha se movimentado. Mas o Rockets, pra mim, está na janela que o Thunder tava na temporada passada, né? Chegou muito bem, com jovens jogadores sem precisar fazer nada agora, porque não é um time pra ser campeão agora. As pessoas acham... E assim, se o Oklahoma ganhar esse título, eu vou ficar muito surpreendida. Vai ser quase Luka Doncic no Lakers. Porque assim, eu espero de um time que chegue a uma final da NBA e ganhe séries de 7 jogos, uma maturidade que esse time que eu assisto todos os dias ainda não tem. Então seria de verdade impressionante. E a galera precisa lembrar um pouco disso, assim, da idade desses jogadores, da idade dos jogadores do Rockets. É completamente diferente jogar playoffs de jogar temporada regular. Se fosse um brasileirão aí de NBA, a gente estaria tendo outro tipo de conversa. Mas na hora em que as mudanças precisam ser feitas do dia pra noite e se exige um pouco de sangue frio, a gente não costuma ver isso dos mais jovens, né? Então, assim, torcedor do Houston Rockets, fique calmo. Comparação aí com o Thunder, né? O Rockets de hoje é o Thunder de ontem, o que é muito lisonjeiro. Exato. Existe um elogio melhor do Não que tem, isso não. hoje? Eu sou muito fã do seu Thunder, sério. Só fica a dica aí pra cuidar com o ilusão, né? Tá? Eu falo por experiência própria. Se bem que também, né? Foi bom o que aconteceu, né? No fim das contas. Para o meu Celtics. Nota, então, pra Houston Rockets, que tá bom assim, tá construindo seu futuro aí. Eu não posso dar nota, que eu vou dar 10, né?
Ah, tá, que você é Só. clubista. Mas eu acho que fez a coisa certa, de não trocar, de dar uma chance pro jovem elenco, então um 9 aí. Ok. Sigo o relator. Sigo o relator. Eu falei que em time que está ganhando não se mexe, vale para o Houston Rockets também, que está fazendo uma boa temporada. Bom, o Indiana Pacers não fez nada demais. Vamos para o Los Angeles Clippers, que adicionou o Drew Eubanks, Pat Mills e o Bogdan Bogdanovic, com as saídas do PJ Tucker, Mo Bamba, Terrence Mann, Bones Highland e pique de segunda rodada. Eu acho que Bogdan Bogdanovic e Pat Mills vão dar um caldo aí nesse Clippers, né? Que vocês, como vocês encaram esse Los Angeles Clippers pós-trade deadline? Não muda patamar, mas resolve alguns problemas pontuais. Acho que é um pouco disso. Mas não é uma trade que você fala, meu Deus do céu, eu daria um 6. Se fosse o Bogdanovic de 2 temporadas atrás, a gente estaria tirando a roupa e correndo na rua, assim. Mas não é, mas talvez ele tenha aí uma sobrevida no Clippers. Oportunidade para arremessar não vai faltar. Vamos pro primo rico, que ficou mais rico com a chegada do tesouro, né? Los Angeles Lakers, a gente poderia parar só no Luka Doncic. Só aí a gente já daria 10, né? 10 e acabou. Chegaram no Luka Doncic, Mark Williams e Maxi Kleber para as saídas do Anthony Davis, Dalton Nett, Cam Reddish, Maxi Christie e piques de primeira rodada, sem sequer o Lakers tentar assaltar alguém. E não fez nada. Eles, como a gente já falou, só atendeu o telefone e disse, é sério? Então tá bom, pode mandar. Basicamente isso. É 10 mais. Não acho que o Los Angeles Lakers será campeão. Não acho. Eu acho que, enfim, né? Não vai rolar nessa temporada. Mas é o Luka Doncic, né? Você traz um cara que é geracional e já pensa a partir daí também no seu presente e futuro. Porque a gente fala muito de LeBron James, que é interminável, que tá aí fazendo coisas absurdas aos 40 anos, mas a idade ela chega para todo mundo. E o Luka Doncic chega para ser a cara dessa franquia nesse futuro não tão distante também. O que falar de Pelinka, né? Que não precisou se esforçar nessa trade deadline. Simplesmente o homem não precisou se raiva quando esforçar. a pessoa faz a coisa errada e aí dá certo. E aí ela vai justificar dizendo, tá vendo como deu certo? E aí camufla o fato de que ela não tava fazendo porcaria nenhuma. De que ela tava agarrada a uma escolha de draft que devia ter sido trocada há muito tempo. Mas olha só, não é que funcionou? Desgraçado. Desgraçado. Agatha Máximo quer falar mais alguma coisa? Assim, porque nos faltam palavras, né? Falta. Não serão mais ditas, inclusive. Mas sabe o que é pior? A gente não tava ali conversando que não pode desconsiderar algo do State Warriors, né? Porque vai que Jimmy Butler e Curry vai que ganha. Vai que vira. Eu não acho que o Lakers é um dos favoritos a título nessa temporada. Mas vai que ganha, né? Com LeBron e Doncic, qualquer coisa pode acontecer nos playoffs. Ganhou lá na bolha nessa porcaria desse time aí. Ganhou lá também. Não, eu vi um tweet até. Imagina o Doncic e o LeBron ganhando o último título do LeBron, o primeiro do Doncic. Aí o LeBron tira a coroa da cabeça, assim, ó, e põe na cabeça. Mas a galera viaja também, né? Vamos dar uma segurada nesse Pior é que não é absurdo, né? Que raiva. Não é absurdo, mas eu quero pensar que vamos deixar assim. Não, assim, ainda não. Eu acho que pra todo mundo ainda a ficha não caiu. A gente vai ficar falando disso até o Doncic estrear, né? Até eles começarem a destruir. Assim, eles vão jogar muito bem. Eu também acho que não são favoritos. Mas é o LeBron. Eu vou ficar duvidando do LeBron James. Não, verdade. Junto, novamente, seria Nico Harrison da minha. Nico Harrison ensinou pra gente que a gente não quer ser idiota, né? A gente não quer ser otário. Então não façamos, né? Exato. A gente só acha que não mas também não duvida que pode ser. É basicamente isso. Bom, o Memphis Grizzlies não fez grandes coisas, né? Liberou o Marcus Smart, que foi parar em Washington. Será que ele não quer pegar qualquer coisa? Ele quer vir pro Brasil, é melhor que o Washington de Wizards. graça? Volta pra casa, volta pra Boston. Você aceitaria ele, assim, pra... Mas... Pra jogar agora, assim? Ou pra um lugarzinho ali no banco de reservas como assistente técnico? Não. Ele viria do banco, vai. Em algum momento ele entraria em quadra, mas eu gosto do meu time do jeito que ele tá. Eu já superei essa minha... Sempre serei viúva de Marcus Smart, absolutamente sempre, eu amo esse homem.
Mas tá bom assim, como eu disse, deixa o time assim, deixa o Brad Stevens trabalhar Boa. no seu silêncio. Miami Heat, que perdeu o Jimmy Butler, mas que todo mundo sabia que sairia, né? Porque não tinha a menor condição. E o Josh Richardson para a chegada do Andrew Wiggins, Davion Mitchell e pique de primeira rodada. Acho que todo mundo concorda que não muda, né, o time de patamar. É bom se livrar do Jimmy Butler como ele estava nesse momento, porque não jogava, quando estava em quadra também não jogava, era um jogador a menos, basicamente, e fez o que tinha que ser feito. É isso. Adição por subtração nesse momento. Mas além de tudo, posso dizer que eu gosto da chegada do Andrew Wiggins pra eles? Assim, eu tô feliz pelo Wiggins, porque o Wiggins ele é um desses jogadores que precisa de muita limitação pra funcionar. Ele não pode ter muita liberdade, a gente não pode ficar esperando que ele crie tudo sozinho. Ele precisa de muita regra, muita estrutura, muita restrição. Não pode. Ele não Se pode pensar, demais, começa a ter ideia. É um jogador que só joga, não pode E pensar aí, jogar ao mesmo tempo. o Heat é perfeito pra isso. Ele vai ter as jogadas bem delimitadas, vai ser, sei lá, quarta opção ofensiva. Eu acho perfeito pra ele. Eu acho que o Heat vai ficar muito feliz com ele e ele vai se dar bem por lá. Não sei o que isso significa pro Heat a ponto de, assim, buscar o topo da Conferência Leste, mas é um encaixe legal. Não vai buscar esse topo, né, gente? Vamos ser honestos aqui. Nota para essa movimentação? Já ia sair. Jimmy Butler já ia sair em algum momento. Conseguiram uma pick de primeira rodada, inclusive, 2 jogadores que, enfim, vão fazer parte do sistema. Sabe um feizinho pra eles? 6, 7. Tá bom. Até tá porque o Pat Riley não mandou pra onde ele queria também. Tem essa vitória fora do ranking. Tem isso aí também. Que a gente sabia que aconteceria, né? Que ele não jamais... Só se mandassem o próprio Durant pra lá, mas não ia acontecer, então... Ele é ele de conferência, inclusive. Né? Exato, não se livrou ainda. Lembra quando isso era uma prática? Lembra quando a NBA se preocupava em mandar as estrelas pra conferência rival? Pois é, né? Pois é. Ficou todo esse rancor ficou nos GMs do leste pra mandar todo mundo pro leste. É assim que funciona. Gosto sim. Milwaukee Bucks se livrou de Chris Middleton e de picks futuras pelo Kyle Kuzma, Kevin Porter Jr. e picks secundárias, muito pensando em aliviar ali a folha salarial, né? Eu acho que e também dá uma respirada nesse elenco que tá ficando velho, né? Tá ficando mais velho. Mas acho que principalmente o contrato do Chris Middleton foi o que pesou aí nessa troca do Milwaukee Bucks. Né? Não, total. É mais uma dessas trocas que é difícil explicar sem falar sobre second apron. Que é o puxadinho do topo do teto salarial. Os times estão muito preocupados em ficar lá e aí tá um monte de gente tentando se livrar de contratos ruins. Mas acho que além disso tem o fato de que o Middleton passou muito tempo lesionado. E o Kyle Kuzma não é o mesmo encaixe, não é o mesmo jogador que o Middleton em nenhum aspecto, mas se ele estiver disponível para jogar nos playoffs, já é melhor. Já ajuda do que o Middleton... Pois é. Já é um jogador ali. Eu acho que nesse sentido talvez o Bucks tenha melhorado. Porque não contar com o Middleton de novo em momentos importantes é muito frustrante. Agatha? Olha, eu sinto que os caras são praticamente a mesma pessoa, só que em épocas diferentes, né? Sei lá, o Kuzma não muda o patamar do Bucks, mas enfim, pode pegar o ritmo. O problema é que ele ficou lá abandonado no porão do Wizards tempos e tempos, até demais, imagino eu. E voltar no ritmo de um time que quer ser campeão é diferente de um time que, enfim, tá em último lugar, né? A ver essa questão do Kyle Kuzma, mas se ele conseguir se encaixar, vai precisar ajudar esse time nos playoffs, se quiser. Mas o Kuzma lembra como tá num time de basquete, né? Vai ter que descobrir agora. Esse é sempre o grande ponto de interrogação de quem passa muito tempo em Washington, né? Se lembra como se joga O basquete. tênis chama de o Alasca da NBA. É a Sibéria, desculpa, a Sibéria. É pior que o Alasca. Falando em lugar frio, o Minnesota Timberwolves não fez nada, né? Então vamos Eles pular tentaram, aqui, fofinhos. Timberwolves. Eles tentaram Kevin Durant. Fofinhos. Vai que, né? Vai que. Já se colou ali o Luka Doncic cair no colo deles, eles pensaram, vamos dar
sondada. Eles literalmente Quem sabe, pensaram, né? não, a gente já Quem tem. sabe? Exato. Mas Vamos não atrás da deu. humilhação. É isso. Não deu e ficaram ali, não mudaram nada. O Pelicans chegou o Bruce Brown, Kelly Olynyk, picks futuras e a saída de Brandon Ingram, que foi lá para o Canadá. Essa saída do Brandon Ingram, como vocês encaram dentro desse Ai, que Pelicans? alívio também não ter ele na boataria de troca, nossa. Esse sim, ele e o Miles Turner é um negócio absurdo. Pintou alguém querendo ganhar algum jogador, eram os dois em todos, O absolutamente Miles Turner tá aqui uns todos. 10 anos na boataria de troca. Ah, meu Deus do céu, já colocaram no céu tipo 200 vezes. O cara deve ficar a trade deadline inteira. Trade deadline não, todo o período Tá. sem dormir, né? Esse fica com o telefone ali, ó, só no Twitter, aqui, ó, dando um F5. O Ingram agora vai poder dormir em paz, ele sabe que já foi trocado mesmo. E nunca encaixou com o Zion Williamson no Pelicans. A saída dele pra mim é o Pelicans apostando no Zion, o que pra mim é curioso, porque toda a boataria dizia que o Pelicans estava de saco cheio do Zion. Então, Do Zion de sua falta de saúde, O que é curioso, porque você vê, a cidade de New Orleans não gosta de basquete. O grupo que cuida do Pelicans não gosta de basquete. O Zion Williamson não gosta de jogar basquete também, é o que tudo indica. E mesmo assim, eles sabiam que eles não deviam apressar essa troca do Zion. Antes, inclusive, aconteceu a troca do Luka, né? Em uma cidade que gosta de basquete, um jogador que gosta de jogar basquete, em um lugar que você espera, né, que isso não aconteça. Então, é isso. Zion viveu por mais tempo em seu time de draft do que o Luka que Doncic. tristeza. É isso, gente. New Orleans Pelicans. O Knicks também não fez grandes coisas, a gente pode dar uma pulada, a gente está dando uma acelerada, porque nosso convidado precisa ir pro seu hobby aí, né, peculiar. Oklahoma City Thunder tá bem assim, né, Agatha? Muito obrigada. A gente tem o MVP, melhor time da temporada. Chet Holmgren voltou. Esse é o movimento mais importante do OKC nessa trade deadline. A volta dele foi anunciada na trade deadline, e São Fest não dá ponto sem nó, né? Ele fez porque, enfim, queria uma noticiazinha. E é isso, é assistir esse time, quem sabe, pela primeira vez completo. A gente ainda não viu esse time inteiramente jogando junto. A gente não vê o Shai com o Isaiah, com o Caruso, com o J-Dub e Chet. Não existiu dentro de quadra. E eu falei no outro episódio, é justamente isso que me preocupa para playoffs. Pode dar muito certo muito rápido, mas a gente pode ter um período de entender como esse time vai funcionar junto. As peças estão muito soltas no tabuleiro e todas elas dependem bastante do Shai. É muito por isso que eu esperava que chegasse um arremessador coadjuvante para esse time e esperava, inclusive, gostaria que fosse Ken Johnson, mas o Thunder também está muito preocupado em não se apertar financeiramente no próximo ano. Já deu o salário máximo antes, vai ter que renovar alguns contratos, e então optou por garantir o futuro dessa franquia, que é extenso, inclusive, né? A gente tá falando aí do time mais jovem da NBA, e que é atualmente o melhor time também. Então, assim, não tem por que ter pressa. Torcedores, calma. Eu também acho que a gente podia ter se reforçado, especialmente com a quantidade de picks que a gente tem, né? Mas, para isso, talvez nos apertaríamos financeiramente, e aí talvez, novamente, é perder o futuro em troca de uma solução imediata que não tem necessidade. E a solução Rockets, que na verdade eles aprenderam com o seu Thunder, que vamos ver esse elenco todo junto, né, pra ver se funciona. Vamos ver, às vezes o Chet Holmgren é a solução de bola de 3 pontos que eles precisam, vai saber. Tem que dar uma oportunidade pra esse elenco completo jogar, e aí se não der certo, aí sim, aí pega essas escolhas de primeira rodada e faz uma troca. Não precisava ser agora. Exatamente. A gente vem falando sobre esse OKC e como ele teria essa evolução ao longo dos anos, né? E que bom que o OKC tem essa paciência, né? A paciência que teve o Celtics, por exemplo, para esperar todas as pauladas que levou aí ao longo desse caminho com os Jays e não fez besteira, né? Como uns e outros aí. Orlando Magic
não fez movimentação nenhuma. Philadelphia 76ers mexeu ali em umas coisas muito pontuais para não sair do lugar, como sempre. Phoenix Suns segurou o seu Kevin Durant, né? Resistiu a todas as tentativas do Minnesota Timberwolves. Saíram o Nurkic e picks futuras para a chegada de outras picks futuras e outros 2 jogadores, o Cody Martin e o Mikic. Alguma mudança nesse Suns? Não muda patamar, não muda nada. É mais um time que também fez movimentações muito pontuais para limpar um pouquinho essa folha salarial, né? A gente sabia que o Nurkic ia vazar, né? Era o que o time queria e esperava. Inclusive, eu pensava que o Vucevic podia ser uma opção em algum momento. Mas beleza, tirou o Nurkic que não se encaixava no sistema do Suns, mas também não traz nenhum pivô pra cobrir esse lugar, né? E aí você joga um Kevin Durant, um Devin Booker e o pobre, né, do Bradley Beal, o ex-jogador de basquete. Quanto ele joga, né? Assim, de novo, assim, eu ver uma coisa muito triste, porque eu gosto demais do Devin Booker, eu gosto demais do Kevin Durant. E o Luka bateu tanto neles naqueles playoffs que o time traumatizou, né, velho? Eles simplesmente derreteram. E é triste, porque esse ano talvez seja ainda pior. E a gente sonhou que o Nurkic ia dar super certo nesse time, que ia ser super legal. E aí chegou o ponto em que não usavam mais e que ninguém na NBA quis. O Suns teve que mandar uma escolha de draft pra desovar o cadáver do Nurkic. Assim, é o mais triste que poderia ter acontecido lá em Phoenix. E além de tudo, eles se queimaram com o Kevin Durant nessa trade deadline. Porque botaram o nome dele pra trocas, pelo jeito ofereceram ele pra outros times. Aí o Durant ficou magoado, óbvio. Imagina, o cara que tem fake account pra se defender no Twitter não ia ficar triste? Aí o que vai acontecer, com certeza, é que ele vai embora na Free Agents. Então, nossa, o experimento Phoenix Suns acho que acabou, hein? No experimento Phoenix Suns e, porra, Kevin Durant, depois que saiu do Warriors também, onde pisou, né, minha gente? Vamos combinar que os experimentos não deram certo. Mas enfim, isso é ponto para outro podcast. Sacramento Kings recebeu aí Zach LaVine e Jonas Valanciunas e deixou sair De'Aaron Fox. Bom, a reunião aí, né, de Zach LaVine e DeMar DeRozan. Chega também o Jonas Valanciunas, mas perde o De'Aaron Fox, que a gente já sabia que seria um dos caras negociados nessa trade deadline. Mais ganha ou mais perde esse Sacramento Kings? Nossa, eles são a filial do Chicago Bulls em Sacramento, né? É meio triste o que aconteceu. Eles não queriam dar passos para trás, o que eu entendo, porque a franquia sentiu um gostinho da vitória muito recentemente, depois de uma década de fracasso. Eles não queriam piorar, mas eles estão piorando naturalmente, não tem muito o que fazer. O time não conseguiu manter o mesmo nível. Eles chegaram a ser, né, o melhor ataque da história da NBA em pontos por posse de bola. E depois que o ataque deles não conseguiu manter esse mesmo nível, eles foram caindo pela tabela. E aí acho que a expectativa deles é só substituir o De'Aaron Fox por LaVine. Eu acho que é só isso, pra ver se eles continuam relevantes. Mas eu não sei nem se o time se mantém igual. E se mantivesse igual, já não seria bom bastante. Que nota você daria pra essas mudanças aí? Eu acho que o Kings deveria ter reconstruído. Mas eu não sei se eu teria coragem de reconstruir se eu fosse o responsável. Porque é muito cruel com a cidade. Então, sei lá, 5. Exato. A gente precisa considerar, né, esse aspecto humano das questões, especialmente nessas cidades em que o basquete significa muito, né? E Sacramento só sofre, e foi o que o Danilo falou. Aquela série de playoffs contra o Warriors doeu na alma, né? Assim, a gente queria ver esse time passar, queria ver esse time... Foi divertido. Eles podiam chegar muito longe, e aí você bate contra um Golden State Warriors do primeiro round, faz um jogo 7, até um jogo 7 maravilhoso, mas é isso. E, enfim, ter Sabonis no seu time também, acho que o Sabonis às vezes fica escondido lá, né? Um mercado que, enfim, não aparece, não consegue, mesmo jogando bem. E muitos times morreriam, né? Pra ter a versão mais barata do Jokic no mercado. Eu gosto muito também. A minha única...
Saudades, inclusive. Podia voltar, olha que incrível que seria. Eu tenho uma única esperança com esse Kings. Assim, é um milagre. Não vai acontecer, mas existe a chance. Que é o Sabonis transformar o Zach LaVine num jogador espetacular de pick and roll. Vai que acontece, aí o Kings sobe de nível. Mas eu não botarei minha mão no fogo, não. Vamos. Mas assim, eu acho que existe a possibilidade, porque a gente tá cansado de saber o quão talentoso o LaVine é quando ele tá inspirado, né? E ele não tá inspirado há muito tempo. E talvez essa mudança, de alguma maneira, ajude ele a chegar nesse nível, né? Mas é triste, especialmente para o Kings ter perdido seus dois armadores, né? A saída do Fox, a saída do Haliburton machuca porque eram os caras que eles esperavam também que fossem liderar essa franquia a um título possível. Estão tentando, pelo menos, né? Isso aí a gente Eu não tava pode. falando hoje no Bola Presa que eles escolheram o Darren Fox em vez do Haliburton. Então, já teve essa escolha. Aí, quando deu a treta com o Mike Brown, eles escolheram o Darren Fox em vez do Mike Brown. Aí, o Darren Fox pede pra ser trocado mesmo assim? Sim, é escolha errada atrás de escolha errada, mas enfim, a gente tá julgando depois que a gente viu que deu errado, né? Na hora eles não tinham como saber. E falando em De'Aaron Fox, ele sai de Sacramento e desembarca em San Antonio. Chega para o San Antonio Spurs com as saídas do Zach Collins e de picks lá para o futuro. Esse San Antonio Spurs já tem uma graça, né? Tem Victor Wembanyama, tem Chris Paul, agora chega De'Aaron Fox. Como é que vocês imaginam essa evolução desse San Antonio Spurs vendo essa construção em torno do Victor Wembanyama? É uma franquia muito organizada e Sempre, né? tende a fazer a coisa certa. Se propôs a jogar tudo fora para buscar o Wembanyama, sentou na cadeira e viu o draft da pick 1 pros caras. Também é absurdo, né? Isso não aconteceria com o Kings, tá ligado? Isso não aconteceria com nenhum outro time, mas com o Spurs acontece, porque o Spurs faz tudo certo na hora certa para conseguir esses jogadores. E aos poucos tem se movimentado, né? Eu acho que é isso. Deixaram o Endo jogar a primeira temporada de rookie, entenderam que era preciso e vão fazendo movimentações pontuais diante daquilo que eles observam, que é o mais importante a ser feito. Esse é o Spurs. O Spurs não tem pressa, tanto que a dinastia dos caras é espaçada, né? A única dinastia espaçada, porque os caras ganhavam aí de 3 em 3 anos e conseguiam se manter no topo. Esse é o DNA do time. E, enfim, fez o que todo mundo esperava que fizesse, porque é um time bastante capacitado para isso, né? Preparado para fazer o que precisa ser feito. Inteligente nas suas movimentações. Não tem pressa e é pontual. Estrutura, né? Tem estrutura. Isso é cultura de verdade, né? É uma cultura que é tão boa que você não precisa nem ficar falando que você é cultura, não tem que usar cultura na camiseta. Eu senti uma cutucada pro... Pelo menos tem time até que com cultura, né? Até o Dallas mais, tadinho, mas eu senti uma cutucada pro Hit nesse ano, tem que falar de Eu acho que o Hit se apaixonou um pouco demais pelo próprio discurso, assim. O Spurs vive isso de verdade há muitas décadas. Mas assim, estamos num ambiente seguro, eu posso falar que eu não sou um grande fã do De'Aaron Fox. Mas ainda assim, o Spurs conseguiu quase de graça. Não teve que abrir mão de nenhum jovem jogador. Eles mantiveram o Castle, mantiveram o Vessel, é bizarro. Abriu mão de picks Não lá não na vai nem frente. ter mundo, gente. Lá na frente. É lá, mas exatamente. Quando isso aconteceu, o Wembanyama já vai estar destruindo Pois é. tudo. Então, né, deixa pra lá. O Washington Wizards não fez nada, né? Pegou aí alguns jogadores que, coitados, né? Esses sim estão chorando nesse momento, que estão condenados a ir a Washington, mas o time não vai para lá, não vai para cá. E é isso, a gente encerra aqui a nossa listinha de... tem uma última entrevista. LiAngelo Ball volta pra NBA porque ele vai cantar no All-Star Meu no sábado. Claro. Vai, então eu queria ver show de... Assim, O que a gente vai falar? eu sou um idiota de ficar preocupado com a saúde mental de milionário, né? Mas eu sempre me preocupei os irmãos deram certo, os irmãos estão jogando basquete profissional, e só ele lá. Então,
Os irmãos estão pelo menos no departamento médico Maneiro. dos NBA, né? É mais do que... Ele não consegue. Fico preocupado, assim, nossa, será que ele dorme à noite? Será que ele faz análise? Mas não, agora é músico de sucesso. Não escuta, mas que Deu bom que certo. alguém escuta. Que bonitinho que ele vai estar no All-Star Game. Vai estar ali fazendo companhia pra galera da NBA. A gente tem o grande vencedor e o grande perdedor dessa trade deadline, correto? A gente. Isso. Quer fazer as honras, Danilo? Vai! Perdedor que a gente estabeleceu a métrica pra gente julgar os times, né? Nossa, o Lakers é o maior vencedor da história da trade deadline. De qualquer trade deadline. É o critério de sucesso eterno. O que me deixa puta é sem nenhum Caiu esforço. literalmente no colo. Tudo que o Pelinka fez foi ser amigo do Nico Harrison. Foi isso. Só. The Lake Nation é muito fácil. É muito impressionante. Um abraço pra todos os fãs do Lakers que nos ouvem. Vocês conseguiram, velho. Vocês vão me fazer torcer pro Lakers, velho. Assim, Deus me livre, isso aí já não me pertence, não. absurdo. Não, se os caras, o LeBron e o Doncic começarem a meter, sei lá, 80, 90 pontos combinados, chegarem na final da NBA, vai ser um bagulho absurdo. Não vai ter como. Estarei vestindo azul não, roxo e amarelo na NBA House. Mas certeza que a Agatha fica melhor de amarelo do que o Luka Doncic. Qualquer um, né? Acho que qualquer um. Depois de ser comparado ao pai da Peppa Pig, olha, não tem como ser pior que isso. É tipo a nossa escala Nico Harrison de falta de inteligência na hora de E negociar. a piada da Peppa Pig não tá nem no hall das melhores piadas do Twitter da Agatha, que é o Twitter mais divertido da internet. Então, quem não segue, por favor, siga. Sigam. Há controvérsias, mas fico lisonjeada. Então, acho que é isso, gente. Danilo, faça o seu merchan aqui. Divulgue que se alguém, porventura, tá caindo aqui, sei lá, achou a NBA das Minas em algum lugar e não conhece o Bola Presa e adjacências, porque não é só a Bola Presa, né? Faça todo o seu merchan. Aproveite. O Bola Presa é um blog, o bolapresa.com.br. A gente tem um podcast semanal. A gente grava sempre às sextas-feiras, ao vivo no YouTube. Sai ainda às sextas em áudio, ditadinho, bonitinho, com vinhetas no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Eu tô falando desse jeito que tá decorado, porque eu faço isso desde 2011. E tem as adjacências. Então escutem o Escuta Essa, que é nosso podcast semanal com histórias curiosas. Também todas as quartas-feiras no Spotify. E também tem o Poco Pixel, que é meu podcast sobre videogames antigos, sobre game design de videogames antigos. Tem temporadas fixas, não é semanal, mas a gente vai gravar uma temporada nova em breve, então fiquem de olho lá no Spotify. É isso? Acho que é isso. Não, mas você não pode sair daqui sem contar pra galera qual é o seu hobby. Gente, eu preciso acabar a gravação porque eu vou dançar. Olha aí. Eu tô desde 2018 mergulhado nessa história de tentar ser um dançarino. Olha só, a vida prega umas peças na gente, né? Assim que eu puder voltar a andar direito. Eu ia falar, a Agatha nesse momento não tá podendo provar desse teu gosto aí, que vem desde 2018, que ela não consegue se mexer, basicamente, né? Porque a mulher não consegue ficar quieta. Mas é isso. Então é isso, gente. Trade deadline dissecada aí. O Bola Presa também tem um episódio recente sobre o tema, então vocês podem correr pra lá e ouvir. Os dois dissecaram tudo lá, falaram suas opiniões e certamente o ponto alto e o ponto baixo segue sendo o mesmo para todo mundo da NBA. Eu acho que o vencedor e o perdedor dessa trade deadline não muda, seja qual podcast você for ouvir. Vai ser assim pra sempre. E pra sempre. Ano que vem a gente vai estar falando ainda dessa troca deste ano, desse fevereiro, enfim. Não, ninguém. Não dá. Simplesmente não dá. Eu acho que nem caiu a ficha ainda, como a Agatha falou, acho que só vai cair quando ele realmente estiver atuando com aquela camisa horrorosa do Lakers. Um abraço de final de podcast pro Adam Silver, que não vai precisar trofar em absolutamente nada com a audiência da NBA. Não. A partir de hoje, a partir da troca do Luka Doncic, tudo mudou. O homem só acordou e
O maior problema do E é por emprego isso dele foi resolvido. apareceu um monte de Sim. conspiracionista por causa disso, né? Muita gente achando que a NBA tava manipulando os pauzinhos por trás, o que é um absurdo. A explicação por uma coisa que parece mau caratismo, em geral, é burrice. Em geral, alguém foi burro e aí deu no que deu. Foi. Nesse caso foi bem burro. Assim, Mas o fato de que isso fez bem pra NBA foi só efeito colateral. exatamente. Infelizmente foi pro Lakers. Mas enfim. É isso então, minha gente. Semana que vem a gente volta aí pra falar. Temos All-Star, temos. Não que eu e a Agatha, a gente não é muito fã do All-Star, mas enfim. Temos que falar, né? Haters. Exatamente. É o final de semana que a gente pega de folga. Tá ótimo, tem que ser gostando, porque olha, uma folguinha de basquete às vezes vai bem, hein? Exato, exato. Às vezes vai bem, né? Às vezes vai bem. Então é isso, minha gente. Danilo, muito, muito obrigada por ter topado vir aqui falar sobre alguns absurdos e algumas coisas legais. Vou reiterar o convite, sigam o Danilo, sigam o Denis, o Bola Presa, todos os projetos que é muito bacana. E os caras também estão fazendo vários trampos com a NBA, né? Pra vocês verem aí o nível do patamar, já diria Bruno Henrique, dos dois. Então é isto. Sério, Muito obrigado, obrigada. mas teria sido legal participar em qualquer semana da temporada. Mas calhou que foi na melhor semana da temporada dos últimos anos. Então, que bom que isso rolou. Obrigado pelo convite. Sempre que vocês quiserem, eu tô aqui à disposição. Já está marcado nossa NBA House. Combinado. Precisa acontecer. O churrasco. Ele não participou do último churrasco. Próximo. Agora a gente vai virar tradição, né? Um churrasco na casa da Agatha com várias coisas peculiares, já que você é de um gosto Boa, peculiar combinadíssimo. também, tá? Então tá combinado, gente. Semana que vem, Agatha e eu voltamos aqui com alguma coisa, porque a NBA ela sempre reserva alguma coisa, né? Alguma coisa. Esses caras trocados nem estrear, né? Não vai ter como não falar dele de novo. Esse será o assunto. Lutador que dropa 100 pontos em sua estreia. Deus o livre. É isso então, minha gente. Um beijo e até semana que vem.